dia, meus irmãos, graça e paz. Nós estamos mais uma vez reunidos aqui para meditar na palavra do nosso Deus. Convido você a ficar ligado e atento ao que Deus tem a falar aos nossos corações nessa manhã. Convido você a acompanhar comigo a leitura do Salmo de número 20, nos versos de 6 a 8. Diz assim a palavra do nosso Deus: Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força de sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Meus irmãos, como conhecemos bem, o livro dos Salmos é o maior e talvez o mais conhecido e amplamente utilizado em toda a Bíblia. Esse livro, ele explora o que tem de mais profundo da experiência humana, de uma forma muito prática, de uma forma muito pessoal. Os Salmos, como sabemos, eles eram entoados como acompanhamento de instrumentos de corda e serviram como um inário para o templo. E também como uma espécie de guia devocional para o povo judeu. Com uma variedade de autores, o livro dos Salmos, na verdade, ele é um compilado de 5 grandes livros. Cada um desses 5 livros, estruturados no saltério, eles possuem uma semelhança temática com os 5 livros do Pentateuco. E no final de cada um desses grandes livros, nós encontramos uma doxologia final antes de iniciar o livro seguinte. No que diz respeito à interpretação dos Salmos, nós precisamos considerar sempre o evento histórico por trás de cada salmo, quando esse é claramente divulgado, claramente apresentado. Quando o contexto histórico não é apresentado, nós temos que tomar o cuidado de não presumir contextos e situações históricas por trás daquele salmo. Isso provavelmente prejudicaria a nossa interpretação. E muitos dos salmos, eles utilizam uma estrutura e um tema claramente definidos. São o que nós chamamos de quiasmo, que é essa divisão estrutural claramente definida e que revela muitas vezes a intenção do autor. Por isso a gente precisa levar essa divisão, esse quiasmo a sério na nossa interpretação. Nós encontramos diversos temas no livro dos Salmos, como lamentação, ação de graças, louvor, entronização, salmos didáticos, salmos de peregrinação, salmos imprecatórios e etc. E dentre tantos temas, nós encontramos diversos salmos considerados salmos cristológicos, porque fazem uma clara referência à pessoa e à obra de Jesus Cristo, o Messias que viria. Aquele que veio séculos depois, como o Messias prometido, também chamado de ungido, ungido de Deus. E é justamente esse o nosso caso aqui no Salmo de número 20. Esse é um salmo que fala sobre a salvação que Deus provê ao seu ungido. É um salmo real que nós interpretamos num primeiro momento como fazendo referência ao rei Davi. Mas é um salmo que não está limitado à salvação que Deus provê ao povo do exército inimigo através do rei Davi apenas. Mas é um texto que vai além do seu contexto histórico e fala de uma necessidade não apenas pontual do povo de Israel, mas que também podem ser aplicadas aos nossos dias. É um texto que fala sobre a raiz de Davi, ao Messias, ao rei prometido. Meus irmãos, esse texto diz que Deus ele salva o seu ungido. Esse texto diz, no verso 6, que através do ungido, o povo pode receber salvação. No verso 9, diz que o Senhor dá livramento ao rei. Esse é um texto riquíssimo. E nós poderíamos extrair aqui diversas verdades para aplicá-las à nossa vida. Mas eu gostaria de me concentrar apenas no contraste que existe nos versos 7 e 8. É o contraste entre aqueles que confiam em carros e cavalos e aqueles que se gloriam, ou seja, que confiam
no Senhor. Quando olhamos para o início do Salmo, verso 1, nos mostra que o contexto é um contexto de tribulação. Diz aí no verso 1, o Senhor te responda no dia da tribulação. E o verso 7, então, nos apresenta duas formas de lidar com essa tribulação. Ou nós confiamos na capacidade humana, em carros e cavalos, ou então nós confiamos em Deus, no Deus que salva o seu ungido. Num primeiro momento, nós podemos entender essa salvação como a vitória em uma batalha diante do exército inimigo. Mas em Cristo, essa vitória ganha uma ressignificação. A vitória e a segurança que nós recebemos em Cristo é muito maior do que uma vitória circunstancial. Cristo derrotou o maior inimigo. Cristo derrotou a morte. E nós observamos isso através de toda a teologia neotestamentária. Quando nós olhamos para a nossa vida e em relação à glória futura ou à condenação futura, será que nós podemos experimentar a vitória? Quem pode experimentar essa vitória? Esse texto nos responde que somente aqueles que confiam no Rei prometido, apenas aqueles que depositam a sua fé no Messias, porque é no ungido que nós encontramos salvação. Diz o texto, Deus lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força da sua destra. O contraste aqui, meus irmãos, é entre aqueles que confiam em sua própria força e entre aqueles que confiam no Rei, no ungido, no Messias. Ninguém, meus irmãos, pode encontrar salvação enquanto confiar em si mesmo. Não há nada que você possa fazer para ser salvo. Você não pode ser salvo pelas suas obras, pela sua excelência moral, por suas capacidades. A salvação se dá apenas através do ungido, de Jesus, o eterno Filho de Deus, que se fez homem para assumir o nosso lugar. Somente através daquele que veio como um cordeiro sem mancha, sem culpa, sem falha, para assumir o nosso lugar e satisfazer a justiça de Deus. Justiça que precisa ser satisfeita para que Deus perdoe os nossos pecados. Esse texto nos apresenta Jesus, o Messias, o ungido, o Cristo como o nosso Salvador. Cristo é o nosso Salvador. Por isso eu pergunto para você nessa manhã, em quem você tem depositado a sua confiança? Em Jesus Cristo ou na força dos seus braços? Meus irmãos, Deus abençoe o seu dia e que essa seja uma realidade para você que me ouve nesse momento. Que a sua confiança não esteja nas suas obras, nas suas capacidades ou em algo que você possa fazer, mas que você possa confiar totalmente, plenamente, unicamente em Jesus, pois apenas no ungido, no Messias prometido, nós podemos encontrar salvação. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos porque o Senhor não nos deixou desamparados no obscurecimento do nosso entendimento, separados do Senhor e condenados por conta dos nossos pecados, mas aprove ao Senhor se revelar como um Salvador e nos trazer essa salvação através do ungido, Filho do Senhor, entregue para morrer naquela cruz maldita, para assumir o nosso lugar como um cordeiro sem mancha, sem mácula, mas que assumiu a nossa culpa para satisfazer a sua justiça, para que o sangue de Cristo nos cobrisse de todo o pecado. Obrigado, Senhor, por tão grande salvação. Ajuda-nos, Senhor, a confiar única e exclusivamente em Cristo Jesus para desfrutar dessa salvação eterna que o Senhor tem reservado nos céus para todo aquele que nele crê. É no nome de Jesus, o nosso Senhor, que nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos, tenha um ótimo dia e um ótimo restante de semana com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo.